O desafio para nossas equipes de busca era lidar com a recuperação de partes de corpos. Este caso aconteceu no Reino Unido em 21 de abril de 2015. Tracy Woodford nasceu em 13 de fevereiro de 1968 e cresceu no país de Gales. Ela era descrita como uma pessoa gentil e bondosa, e na vida adulta, Tracy continuou próxima da família, morando com sua mãe Linda e seu irmão Sean. Dizem que ela levava uma vida simples e se contentava em passar tempo com a família e amigos. O dia 21 de abril de 2015 começou como qualquer outro, mas seria a última vez que Tracy, de 47 anos, seria vista com vida. Sean, seu irmão, recorda os detalhes daquele dia. Eles tomaram uma xícara de chá na cozinha, onde Tracy disse ao irmão que iria comprar um anel no centro da cidade. Então, nesse dia, ela foi até o centro de Ponterbridge e comprou o anel. Depois disso, ela decidiu parar em alguns pubs e bares. Embora não haja nada de particularmente estranho em alguém tomar uns drinks, isso era incomum para Tracy, que raramente bebia e tinha baixa tolerância ao álcool. Ela visitou vários bares naquela tarde, mas em certo momento recusaram vender álcool por ela parecer instável nas pernas. Eventualmente, por volta das 7h45 da noite, Tracy entrou no Skinny Dog Pub, um lugar onde os moradores locais costumavam se reunir. Foi nesse pub que ela encontrou um homem de 50 anos, chamado Christopher May. A presença de Tracy no Skinny Dog chamou a atenção, pois ela parecia nervosa e frágil. Apesar disso, ela acabou conversando com Christopher May e seu grupo de amigos. É provável que a disposição nervosa de Tracy tenha chamado muito a atenção de Christopher, que viu nisso uma oportunidade sombria e distorcida. Christopher era visto como brincalhão e legal pelos amigos, frequentando sempre o Skinny Dog para beber. Conforme a noite avançava no pub, Tracy mudou de comportamento. Ela se animou e começou a se sentir à vontade com Christopher e seus amigos. Testemunhas depois lembraram de ver os dois flertando, com Christopher oferecendo comprar bebidas para ela se fosse para casa com ele, mas Tracy afirmou que não era esse tipo de mulher. Conforme a noite avançava e o relógio chegava às 11h30, câmeras de segurança flagraram Tracy andando com Christopher em direção ao apartamento dele. 3 horas após Tracy ser vista pelas câmeras, vizinhos abaixo do apartamento de Christopher acordaram com um forte estrondo. Os vizinhos acharam que Christopher voltava para casa após mais uma noite de bebedeira, como de costume, e que estava bêbado e caíra. Por causa disso, eles não deram muita atenção. Naquela noite, Tracy não voltou para casa, deixando sua família muito preocupada. No dia seguinte, Christopher foi ao trabalho. Ele trabalhava em um restaurante, e os funcionários desse restaurante notaram arranhões evidentes em seu rosto. O gerente perguntou o que tinha acontecido com ele, e Christopher contou uma história de um acidente, envolvendo um poste que ele comprou em uma loja de ferragens. Essa explicação foi aceita sem suspeitas na época, já que não havia motivo para desconfiar de nada sinistro. Um vizinho de Cristóvão também o viu carregando algo por aí. A aparência dele chamou a atenção dela, pois ele parecia estar extremamente exausto. Ela notou que ele parecia esgotado e sem vida. Sem notícias de Tracy, a família começou a agir. A mãe de Tracy ligou para saber se alguém viu sua filha. Ela ligou para sua outra filha, Sharon, para saber se Tracy tinha passado a noite com ela. Mas Sharon também não a viu. Eles ligaram e mandaram mensagens para Tracy várias vezes, mas não houve resposta. Esse comportamento era totalmente fora do comum, então eles decidiram envolver a polícia. Quando a investigação começou, as peças começaram a se encaixar rapidamente. A polícia verificou os bares em Pontypridd e conseguiu rastrear os momentos finais dos movimentos de Tracy.
ouviram de muitos moradores locais que Tracy havia sido vista pela última vez flertando com Cristóvão e que os dois haviam saído do bar juntos. No dia 24 de abril, apenas alguns dias após o desaparecimento inicial dela, o sargento Stuart Williams e o policial Craig Gardner bateram na porta de Cristóvão. Inicialmente recebidos com relutância, eles insistiram e finalmente conseguiram entrar. A primeira coisa que chamou a atenção dos policiais foi um cheiro ruim. Um dos policiais diria mais tarde que sentiu o que acreditava ser cheiro de carne podre e urina de gato. Dentro do apartamento, Cristóvão parecia apreensivo. Ele contou os acontecimentos daquela noite, dizendo à polícia que conheceu Tracy e que eles realmente saíram do pub juntos, mas afirmou que fez uma proposta inadequada para Tracy e que ela foi embora depois de se sentir insultada. Cristóvão contou que foi sozinho para casa naquela noite e que desde então não teve notícias nem a viu. Desconfiada da história, a polícia decidiu investigar mais a fundo. Os policiais pediram para revistar seu apartamento e Christopher concordou. Eles entraram mais na casa de Christopher, onde o cheiro ficou ainda mais evidente. Eles entraram no banheiro da casa e puxaram a cortina do chuveiro. E atrás da cortina do chuveiro estavam os braços e as pernas de Tracy desmembrados. A equipe de investigação forense da polícia do sul de Gales foi chamada ao apartamento, enquanto Christopher foi levado sob custódia e interrogado. Dentro do apartamento havia uma variedade assustadora de ferramentas. Descobriram que Christopher usou um serrote, faca de cozinha e tesoura para desmembrar o corpo dela. A polícia encontrou uma mochila Adidas contendo o torso superior de Tracy e uma bolsa contendo os restos parciais de um polegar e dedos que correspondiam ao braço encontrado no chuveiro, embora eles não tenham conseguido encontrar a cabeça de Tracy. A notícia do horror se espalhou rapidamente pela comunidade, enquanto a polícia cobria a área e a imprensa se reunia. Durante o interrogatório, Cristóvão disse à polícia que havia escondido alguns dos restos dela em um bueiro. No dia 25 de abril, a polícia foi até esse local. No túnel escuro, eles fizeram uma descoberta sombria. O túnel estava incrivelmente escuro. Os policiais avistaram algo em uma bolsa vermelha, numa saliência a 1 metro do fundo da câmara. O policial, então, virou a cabeça para a direita e viu uma cabeça humana deitada de lado. Estava coberta de hematomas e cortes, e na bolsa vermelha havia mais restos mortais de Tracy. Isso significa que Christopher havia removido a cabeça de Tracy, colocado ela dentro de uma mochila, saído de casa e andado em público com ela nas costas antes de colocar a cabeça no bueiro. Pensar nele andando em público com uma cabeça decepada é incrivelmente assustador. O julgamento começaria mais tarde, em 2015. O policial Craig Gardner desabou enquanto dava seu depoimento sobre o momento em que encontrou os restos mortais de Tracy no chuveiro. Ele disse: "Achei que meus olhos me enganavam e que eu via um filme de terror." Um patologista que examinou o corpo de Tracy prestou o depoimento. Ele afirmou que o desmembramento foi feito por alguém experiente com facas ou em cortar corpos. Christopher já havia trabalhado como açougueiro e sabia como usar uma faca, como retirar carne de costelas, pernas e ombros, e era bom em desossar. A promotoria disse: "Parece que sua experiência no açougue foi usada em um corpo humano." A defesa alegou que Tracy foi morta em um acesso de raiva após Christopher flagrá-la mexendo em sua carteira. Christopher insistiu que o assassinato foi em legítima defesa e que perdeu o controle durante a briga e a estrangulou até a morte. Ele também afirmou que, à medida que foi ficando sóbrio, passou mal fisicamente várias vezes, enojado com o que tinha feito com Tracy. Ele descreveu que tudo parecia irreal, enquanto nos dias seguintes transferia partes do corpo de seu apartamento para o ralo de água. Embora parecesse que Christopher não estava contando toda a verdade, pelas evidências coletadas, parecia que aquilo não tinha sido um acidente.
O laptop dele revelou que, na noite da morte de Tracy, ele passou horas assistindo conteúdo adulto depois de matá-la, sugerindo que havia algum motivo sexual perturbador por trás desse crime hediondo. Além disso, investigadores acharam vestígios do DNA de Christopher no corpo de Tracy. A promotoria disse que é extremamente provável, se não certo, que ele usou o corpo dela para sua própria satisfação quando ela já estava morta. A promotoria afirmou que o assassinato de Tracy foi premeditado e que Christopher realizou fantasias depravadas em uma mulher inocente e confiante. O mais perturbador é que a maioria dos órgãos internos de Tracy não foi encontrada, mas alguns estavam entupindo o vaso sanitário de Christopher, que tentava se livrar deles dando descarga. Em 19 de novembro de 2015, após 2 semanas de julgamento, Christopher May foi condenado pelo assassinato de Tracy Woodford. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 28 anos. Foi relatado que Christopher ficou sentado sem expressão enquanto o júri anunciava o veredicto. Após os acontecimentos angustiantes, a tragédia pesou sobre a família Woodford e toda a comunidade. A vida de Tracy foi brutalmente interrompida da forma mais cruel possível. A família dela disse que está de coração partido e com dificuldade para lidar com a perda. A mãe dela, Linda, disse: "Parece que estamos vivendo um pesadelo. Ele destruiu minha família. Ele nos destruiu completamente." E o irmão de Tracy, Sean, disse: "Agora estou com raiva todos os dias e tenho dificuldade para dormir na maioria das noites.